Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Nós estamos aqui mais em uma quarta-feira, fazendo o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Caibar Schutel de Pompeia. O tema que nós vamos dissertar hoje é um questionamento de muitos: orar ou rezar? Esse tema eu extraí do Evangelho, capítulo 17, do item 7, o dever. Evangelho, capítulo 28, o item 42, prece pelos que estejam em aflição. Usei a bibliografia, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, No Mundo Maior, de Chico Xavier, ditado por André Luiz, o Evangelho de Lucas, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e uma exposição titulada Origem da Espiritualidade, por Anete Guimarães. Antes de comentarmos o texto, nós vamos fazer a prece inicial. Deus Pai, que estais em todos os lugares, Jesus, que sempre intervém em nossas preces, nos permita que possamos levar o Teu Evangelho a todos aqueles que cultivam a fé sincera. A fé é força de vida, que nossa vontade de levar o esclarecimento seja acompanhada dos bons espíritos dentro da verdade. Que assim seja, graças a Deus. Então, orar ou rezar? A lição que iremos estudar e comentar hoje, pesquisada nestes autores acima citados, alinhei na tentativa de esclarecer estas duas ações. Nós oramos ou rezamos? Existe o certo ou o errado? Diante desses momentos tão diversos, o sofrimento batendo a porta, requerendo mudanças para a maior espiritualização, onde muitos ainda são insensíveis. Nesse orbe, é grande a multidão que deverão ser levada à terra prometida e verão o sol resplandecer, cumprindo assim os desígnios divinos. Iniciemos pelo valor moral do dever. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, aqui observa que esta obrigação moral diante de si mesmo e dos outros é a lei divina. Ela se encontra, a moral, no mais ínfimo, no mais baixos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Saibamos diferenciar esse sentimento das paixões com as seduções dos interesses e as do coração. O dever do homem está entre o livre-arbítrio e a consciência, diante das angústias da luta que a humanidade não pode subtrair. A beleza da obra de Deus está em refletirmos sobre a fraternidade, e uma das obras é a oração, que vibra a favor do próximo, auxiliando-o na clarividência para alívio da sua alma. Permita-me ler um texto publicado em A Luz da Oração, no livro Caminho, Verdade e Vida, mas lembrando antes do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1, os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos à fala de Emmanuel, então. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gravação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes, nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização
de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegaram a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão, com referência à boa marcha dos negócios que lhes interessam à vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam, ambicionam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma, contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas. Acalmam-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-te à vontade todos os dias, alijando-lhe, afastando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. No capítulo 28 do Evangelho, preces pelos que estejam em aflição, sendo tão claras ultimamente, como se expressa Emmanuel, o sofrimento batendo a porta, requerendo mudanças para maior espiritualização. Esse é fato inconstante, é evidente. Se a aflição é uma prova que segue em curso, mas por um ato de piedade, a consolação modera sua amargura. É através da oração verdadeiramente útil para aquele que sofre, é enviarmos coragem, ativar sua resignação para que suporte em proveito para reerguer-se por si mesmo. Portanto, a oração tem o efeito direto dirigindo sobre a pessoa corrente fluídica para fortalecer seu moral e, em nome de Deus, suplicamos aos bons espíritos que intervenha assistindo-os. Mas então, orar ou rezar? Afinal, como acontece essa transmissão até que o ser a quem queremos auxiliar? Vamos refletir. Em 1957, André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, na obra No Mundo Maior, tem explicado esse fato. Temos alguns episódios. Veremos. Eusébio, o orientador de André Luiz, na espiritualidade, aponta várias situações. Qual ocorre a ciência? A religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibradora do pensamento. Seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Na atuação da fé positiva, ela reside na religião. É a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis, da animalidade, de que todos viemos no processo evolucionário que nos preside a existência, procurando a melhora. Sim, em épocas pretéritas, em épocas passadas, nossa formação era bem mais animalesca. Coube à religião nos moldar.
Observem então, entre outro sentimento, entra a fé. Qual é a ação dela no encaminhamento da oração? Emmanuel esclarece. E peço permissão para ler novamente um texto pequeno. Antes, lembremos que Jesus, depois de ter curado, falava: a tua fé te salvou. Vai em paz. Está em Lucas, no capítulo 8, versículo 48. Emmanuel, então. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que a procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: a tua fé te salvou. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Um navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum ponto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta, o que lhe possa ocorrer. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas, perante a vida, em zonas de amortecimento. Passa a corrente vitalizante até esses seres, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles das posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Eusébio, contudo, explicando para André Luiz, e este para nós. Assim diz: é necessário amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos dos pensamentos naturais. Confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada. Temos o Consolador no Evangelho. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbamos os círculos da fé. Inúmeras legiões de auxiliares, invisíveis ao olhar humano, se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando-os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Somos em humanidade uma só família. Quase sempre é a força intercessora que determina o processo de ajuda. A prece é sempre atendida pelos espíritos superiores, que a rigor é nossa atividade atender pedidos tanto de zonas superiores ou mesmo surgida do fundo dos vales, onde agitam as paixões humanas. Mencionamos, no caso, as orações a colaborarmos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, pedindo novas forças ao bem onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas com que ele se manifeste no meio humano.
considerando o nobre costume da oração em horário pré-fixado, valemo-nos destas ocasiões para vir-lhe em amparo. Lembremos então do Evangelho no lar. Calderaro explica que a comunidade onde vive trabalham dedicadamente à manutenção do equilíbrio e modificação do plano mental das criaturas sem se imporem. A mudança é fruto do tempo, do esforço, de evolução e o edifício da sociedade humana. No atual momento no mundo, quem vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevisto de renovação. Quando Calderaro terminou a reunião, elevou a sua mão direita para o alto e orou com inflexão comovedora. Assim, terminou todos sensibilizados, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, o recurso ao inesgotável manancial do divino poder, demonstração de fé no plano divino e o reconhecimento das bênçãos. Em Emmanuel, no capítulo 24, versículo 23, temos a passagem que Jesus, ao atender a multidão, obriga seus discípulos a subir à barca e passar antes dele, ao outro lado do lago. Despedia a multidão. Ele subiu só a um monte para orar. Jesus se valia muito da oração, ligando-se ao Pai de amor e bondade, agradecendo e pedindo a favor de que lhes procuravam. Diante de tantos acontecimentos, tantos exemplos, não foi ainda explicado orar ou rezar? Continuemos refletindo. No livro No Mundo Maior, temos muitas orientações. E aqui que André Luiz nos passou como mentalizamos nossos pedidos, nossos louvores que vibracionalmente seguem. Observem o capítulo 3 e 4 desta obra. Em 1947, este volume psicografado por Chico Xavier, editado por André Luiz, trazia as informações da região do cérebro, os lobos frontais, região que se ilumina com as orações, louvores e as comoções, seja os problemas físicos e sentimentais, cujo fluxo comum tem as vibrações mentais. Continuando sobre a orientação de Calderaro, André foi convidado a entender o cérebro do homem encarnado e o desencarnado também na questão do perispírito, em posição desarmônica, por ser um órgão de manifestação de ligação da atividade espiritual. É um órgão de manifestação com esta ligação, mas ele foi observar o caso de alguém encarnado numa situação de sofrimento. Penetrando sua visão ao cérebro desse acamado encarnado, observou 3 regiões distintas. Lobos frontais, a zona de associação era quase brilhante. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía até chegar nos gânglios basais do cérebro. Ali, observando a função de cada região, a área cerebral que demanda a ligação com a espiritualidade. Hoje, o que estamos sabendo além do que nos explicaram? Pesquisadores neurologistas comprovaram cientificamente que o pré-frontal realmente emite luz por ação da oração. Esse assunto está em um vídeo com a Nete Guimarães sobre o texto da revista
Psicologia da Fé. Um pesquisador neurocientista, diga-se de passagem ateu, provou esse tão comentado ponto de Deus, localizado na região pré-frontal do cérebro, estimulado pelo pensamento e a energia da mente. Esse cientista pesquisou várias pessoas de segmentos religiosos diferentes, onde citaremos o caso das freiras carmelitas e monges tibetanos. Chamo a atenção para observarem o resultado dessa pesquisa, porque vamos perceber a diferença de orar e rezar. Através da ressonância magnética, ele constatou que, no caso, as freiras e os monges, com seus mantras, quando rezavam automaticamente, repetidamente, não ocorria alteração na região pré-frontal. Rezar repetidamente, usando seus rituais diferentes, produz no cérebro respostas diferentes, mas não de elevação, de êxtase. Mas quando algumas freiras ou monges oravam e diziam que tiveram um êxtase, como se transformados para fora de si, uma ligação íntima com Deus, sendo assim, ativam o ponto pré-frontal, cerebral, no momento desta elevação mental. Essa área ativada é que os pesquisadores chamam de o ponto de Deus, confirmando ao que o André Luiz nos passou através da psicografia para Chico Xavier há 65 anos atrás. Então, concluímos que a mente é um ente do espírito que ativa o cérebro com os pensamentos. Pensamentos em reza por ação repetitiva e com outras preocupações, as vibrações ficam por aqui mesmo, não ativando o pré-frontal. Não reze como robô, repetindo as palavras decoradas como uma gravação. Orações que mentalizamos, geralmente livres, ligadas aos sentimentos de amor, ativam o pré-frontal e as vibrações de ondas curtas se fazem presentes com muito mais energia e se elevam. Oração é a linha de contato entre seu espírito e a espiritualidade. Dirija-se direto a Deus, a Jesus ou mesmo ao mentor e deixe fluir naturalmente suas palavras com muito respeito e sinceridade. Não faça promessas nem troca de favores. Seja simplesmente sincero, esse dever ser o seu padrão e não se esqueça de agradecer. Finalizando então, André Luiz nos reforça onde prosseguiremos na ação que nos compete. Não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa, enquanto a evangelização das pessoas. Vinculai-vos pela oração, pelo trabalho construtivo, aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. Dessa forma, terminamos a nossa fala e passaremos à prece final. Oremos com fervor a Deus Criador de tudo, ao Mestre Jesus, que acolhe nossos pedidos aflitivos e ao nosso próximo necessitados do seu amparo. Mas agradecemos a tudo que recebemos, principalmente as horas de aprendizagem
e de união que tanto bem nos traz. Fiquemos com Deus e com Jesus, que tem estado sempre conosco. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado e boa noite. Por favor. Eu trago aqui para vocês uma das últimas descobertas da neurociência. Os neurocientistas descobriram que, quando as pessoas unirem as mãos, ou quando as pessoas se ajoelhavam, ou quando as pessoas olhavam para cima, elas ativavam essas áreas cerebrais que estão aqui. E isso chamou muito a atenção dos cientistas, porque conforme eu ativava essas áreas, eu tinha um aumento de produção hormonal de GABA, eu tinha um aumento de produção de ocitocina, que é o hormônio da aprendizagem, o hormônio do amor, o hormônio do prazer. Eu tinha um aumento de hormônios positivos. E aí, pela primeira vez na história da ciência inteira, os cientistas deram um nome científico para essa área de o ponto de Deus no cérebro. Não tem a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade. É a ciência reconhecendo a existência da fé. É a ciência reconhecendo a existência de uma força maior que te impulsiona.